Nós vamos tratar da questão de Minas Gerais. O presidente Pacheco está muito preocupado com a situação de Minas, porque só para vocês terem uma ideia, dos 160 bilhões que Minas deve, 1/3 da dívida foi contraída durante o governo do Zema. E inexplicavelmente, o Zema, ao invés de se aliar ao presidente Pacheco para resolver o problema, ataca nas redes sociais e na imprensa alguém que foi o único mineiro com autoridade a tomar providências em relação a isso. Então, na minha opinião, o governador Zema não ajuda com esse tipo de conduta. Ele ficou 5 anos, inclusive 4 com um aliado no Planalto, podendo fazer alguma coisa por Minas. E tudo que ele fez foi endividar Minas. A dívida saiu de pouco mais de 100 bilhões para 160 bilhões. Agora, o que eu quero tranquilizar o governador Zema é que ele está lidando com pessoas sérias, tanto no Ministério da Fazenda quanto na presidência do Congresso Nacional. E que se ele tiver disposição, nós vamos construir juntos uma solução para Minas, que não é simples. Envolve várias questões jurídicas, envolve o Pacto Federativo, mas ninguém mais do que o presidente Lula sabe da importância de Minas para o Brasil, sabe da relação que ele tem com Minas Gerais. Então aqui fica o apelo para que o governador Zema adote uma posição mais construtiva, né, menos conflitiva com o presidente do Congresso Nacional, quem afinal vai deliberar sobre o tema, porque qualquer que seja o acordo vai ter que passar pelo Senado Federal. E a pior coisa que ele pode fazer, não tendo feito nada durante 5 anos, é agredir aquele que vai pautar o acordo que for fechado com a Fazenda Nacional e com o governo federal. Então fica aqui o apelo. Não é hora de ficar batendo boca, fazendo graça na imprensa. É hora de sentar com técnicos. Solução técnica não é simples. A dívida durante o período do Zema subiu de 100 para 160, né? Ele praticamente governou com recursos federais o estado de Minas e ele deveria adotar uma posição respeitosa e construtiva com o Congresso Nacional. Ministro, nesse momento, qual é a situação então dessa proposta, dessa solução? Como é que está o andamento disso? Ela está sendo analisada, ela foi me entregue tem poucos dias. Foi antes da viagem para a COP, ela foi entregue para o presidente Lula, que me repassou. Existe um problema que nós temos que averiguar em relação aos acionistas minoritários das companhias que são controladas pelo governo de Minas. Nós temos que estudar com muita cautela isso para não gerar um passivo, para não cometer nenhuma irresponsabilidade, fazer as coisas de acordo com a lei, de maneira a preservar também o erário público de possíveis demandas. Nós temos que fazer um processo de avaliação desses ativos, de como nós vamos recepcioná-los no plano federal para abater da dívida, que é de 160 bilhões. Tudo isso vai ser feito com cuidado. Nós já havíamos combinado com o vice-governador, porque o governador não participou da reunião que tratou desse assunto, nós já havíamos discutido com o vice-governador de Minas que nós íamos pedir até 31 de março do ano que vem um prazo para a Justiça para que Minas continuasse não pagando a dívida. Ou seja, dando um benefício adicional do previsto em lei para Minas. E o que a gente recebe em troca é um desaforo. Não faz sentido isso. Minas é muito querida em Brasília. É um estado muito querido aqui pelo governo federal. Nós não vamos confundir uma coisa com a outra. A questão político-ideológica não tem nada a ver com o nosso pacto federativo em proveito dos estados que estão precisando de um aceno federal. Eu nunca me recusei a receber os governadores que estão com dívidas muito elevadas. Nem Minas. Agora, eu conversei com o vice-governador de Minas. Com o governador, eu nunca tive a oportunidade de conversar. A não ser quando ele veio cobrar a restituição do dinheiro que o Bolsonaro tinha tomado dele, dos combustíveis. Aí ele sentou comigo. Ou seja, para receber, ele veio sentar comigo. Mas para discutir uma solução para a dívida, 1/3 da qual feita por ele, ele não senta comigo. Eu fico sabendo pelo jornal que ele agride o presidente do Congresso Nacional. Isso não é construtivo, isso não é bom. Nós vamos prorrogar até 31 de março, conforme eu afiancei para o vice-governador, o prazo para ver se nesse período do primeiro trimestre, mas desde já trabalhando, a gente encontra uma solução.